Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e faz-se necessário que preguemos o Evangelho segundo a palavra, certo? Hoje nós vamos falar sobre o quê? É uma coisa muito importante, sempre quando eu falo esse tipo de vídeo é muito importante, que é o quê? Sobre relacionamento, certo? Como resolver as brigas no seu relacionamento segundo a Bíblia, certo? Que é o que Deus, que Jesus Cristo deixou pra nós. Seja relacionamento conjugal entre homem e mulher, certo? Ou seja relacionamento entre irmãos. Irmãos, o que eu quero dizer? Entre pessoas, certo? E antes da gente começar esse vídeo, já quero deixar bem claro que o quê? Não é sobre mim, certo? Eu não sou ninguém, eu sou apenas uma pessoa que leva a palavra, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que veio, deu a vida por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que nós todos possamos ser salvos. Se não fosse ele, galera, nós estava todo mundo perdido na condenação eterna. Então a glória é só de Jesus Cristo de Nazaré, certo? E presta muito bem atenção, por que a gente vai falar sobre esse tema, certo? Sobre reconstruir relacionamento, certo? Sobre como lidar com brigas. Porque como a gente tá no final dos tempos, certo? O que Satanás vai mais agir agora nesse meio é o quê? Sobre relacionamento conjugal entre homem e mulher e sobre também, certo? Entre família e coisas do tipo. Por quê? Qual que foi a intenção de Deus quando ele criou o homem e a mulher? Ele pegou e falou que não é bom que o homem esteja só. Por isso eu vou dar uma ajudadora pra ele, certo? Uma ajudadora. Uma ajudadora significa o quê? Então, que normalmente o homem, nas dificuldades, ele vai ajudar a mulher, certo? E a mulher nas dificuldades vai ajudar o homem. Então, um ajudando o outro ali, eles conseguem se manter no caminho firme, que é o caminho de Jesus Cristo até a salvação, certo? Só que quando o diabo entra no meio, certo? Ele começa a deturpar, começa a quebrar os vínculos, os relacionamentos, aí acontece o quê? Acorda a história, aí muitas das vezes o lado do homem desanda, o lado da mulher também desanda, aí vão pegando, criando ligações com várias pessoas que não era pra criar, aí os demônios têm legalidade pra Satanás pegar e agir no meio, aí desanda a vida de todo mundo, do homem, da mulher e dos filhos, certo? E agora eu vou ler pra vocês que toda explicação que vocês forem ouvir tem que ser o quê? Segundo a Bíblia, certo, galera? Porque a Bíblia é Jesus Cristo, é o verbo que se encarnou e habitou entre nós, certo? Então em Mateus, capítulo 18, vou ler de versículo 15 a 35, tá escrito assim, ó. Versículo 15, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então já começa aqui, se sua mulher erra com você, ou seu marido erra com você, ou algum amigo, alguma coisa assim, erra contra você, tá escrito aqui, ó, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então você vai lá, conversa sozinho, você e sua esposa, ou seu esposo e você, vocês tentam resolver e tá tudo certo. Beleza, conseguiu resolver? Ok. Mas se não conseguiu, aí continua aqui, ó. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Então se seu marido, sua esposa, sua amiga te ouvir, beleza, ganhou. Você ganhou seu irmão, deu tudo certo. Porém, continua no versículo 16. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, se você tá no relacionamento, no casamento, certo? Ou uma briga com algum conhecido seu, aqui a própria Bíblia, ela já pega e já dá uma instrução pra gente o que a gente deve fazer, entendeu? Se vocês conversaram, resolveu, beleza. Mas se não resolveu, vocês têm que se chamarem testemunhas. O que seria testemunha ali num casamento? Você tem que chamar umas pessoas de autoridade, que seria no caso o quê? Muitas das vezes tem que ver como é que é a questão familiar. Se a questão familiar é uma questão que tende mais pra um lado que pro outro, então não adianta você pedir auxílio na questão familiar. Vocês têm que pedir auxílio o quê? No caso daí, na igreja, certo? Em quem que é ali, certo? O líder espiritual da igreja, porque ele vai te aconselhar segundo o quê? Segundo a Bíblia. Não adianta você pedir ajuda de parente que vai te aconselhar segundo o que ele acha melhor, porque não é aqui a gente tá falando que não se trata de achismo, se trata da palavra de Deus, o que é certo perante Deus, entendeu? Então a gente tem que ver o quê? Se a sua família não é muito de igreja, não é muito de Deus, vocês têm que ir num líder, certo? Espiritual, não é religioso. Prestem atenção, líder espiritual, aquela pessoa que você vê que o quê? Que tem comunhão com Deus, certo? Pra ela pegar e instruir. Daí continuando aqui, ó. Mas se ele ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. No caso, daí, em vez de você contar pra igreja, você pegar e falar assim, ó, você foi lá, tentou resolver, não conseguiu, aí você foi no líder espiritual da igreja lá, padre, pastor, sei lá. Aí beleza, não deu certo, aí você vai e conversa com a família, certo? Que aqui tá falando, se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. Só que no caso, eu acho uma situação melhor que você vai lá e conta com a família. A gente foi, a gente sentou, a gente conversou, a gente foi lá no líder espiritual, no padre, no pastor, ele falou isso, só que ainda tá acontecendo isso. Então aí você vai lá e conta pra família lá, com o pai e com a mãe, certo? Das pessoas aí, do seu marido, da sua esposa. Continuando. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, que no caso foi o que eu pedi, falei família, certo? Trate-o como um pagão republicano. Aqui daí no caso tá falando que você pegou e foi, conversou, a pessoa não quis ouvir, chamou o líder espiritual, a pessoa não quis ouvir, falou, né, com a família, a pessoa não quis ouvir, aí, filho, aí é só Deus que resolve, aí, filho, beleza, continua do jeito que tá e vai e parte pra oração, filho, só Deus. Ó, presta atenção, no versículo 18 diz, digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Então o casamento é algo que é ligado na terra e é ligado no céu, certo? Através da relação sexual e através também, assim, do contrato que você assina num cartório, certo? Numa festa numa igreja, certo? Uma celebração religiosa numa igreja. Então você ligou na terra e tá ligado no céu, certo? São 3 coisas que ligam, o sexo, certo? O cartório e depois um casamento. Só que muitas das vezes não precisa fazer os 3, certo? Fazer os 3 é o quê? É algo que foi criado por uma doutrina do ser humano, porque segundo o que tá escrito na Bíblia não tá escrito isso. Na Bíblia só tá escrito o quê? Simbolicamente lá o homem se junta à mulher, que no caso é uma relação sexual, aí sai da casa e eles vão viver a vida deles. Mas beleza, aí falaram, criaram lá os seres humanos, que tem que ir no cartório pra registrar, porque no caso daí a mulher pega aí, registra o nome do marido, como se tivesse passado por nome, entendeu, etc e tal, e daí vai indo. E Deus, ele faz o quê? Ele respeita a lei dos homens. E continuando aqui. Tudo que vocês ligaram na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
certo? Então, se é algo que não tá dando certo, Deus pega e instrui o quê? Não, desde o princípio ele fala, não era pra ser assim, Deus não gostaria que houvesse divórcio, mas se é caso de traição, certo? Aí, Jesus fala que é permitido, certo? Moisés, Abraão, sei lá, permitiu, certo? Que foi feito isso por causa da dureza de coração das pessoas, mas desde o princípio não era assim. Para Deus, o casamento é o quê? É o homem e a mulher até que a morte os separe, beleza, entendeu? Aí, continuando. Versículo 19, também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Então isso significa que o quê? Você, mulher, tem que pegar seu marido, ajoelhar e rezar. E o homem, você, que é ainda a instância maior, porque você é o líder espiritual da sua casa. Você ali, no caso, simboliza ali, tipo, a parte masculina, Jesus. Então você que tem que pegar sua esposa, você fala assim, não, vamos ajoelhar, não, vamos pedir. Aí vocês têm que entrar em concordância. O que a palavra tá escrita, o que a palavra escreveu aqui, ó. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Então tem que ter concordância. Vocês têm que pegar um ao outro, vocês têm que ter comunhão em Deus, certo? Pegar, se ajoelhar, rezar, Deus ajuda a gente, tá passando por um momento de dificuldade, certo? Tá tendo briga, tá tendo isso, tá tendo aquilo, certo? Ajuda a gente a passar por isso, ou se não, dificuldade financeira, o que for. E quando vocês dois entrarem em concordância, aí Deus vai ouvir. Agora, só quando um lado entra em concordância e o outro tá em discordância, aí é difícil, viu, galera? É difícil, fica difícil. Mas vamos lá, continuando. Aí no versículo 20 diz, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então aqui já o próprio Jesus falando. Se vocês estiverem lá, reunir, um exemplo, seus irmãos aí na sua casa, ou se não, homem, mulher, esposa e marido e os filhos, se vocês tiver 2 ou 3 ali reunidos no nome dele, Jesus Cristo está com vocês. O próprio Jesus falando, eu estou ali no meio deles. Entendeu? Então por que ele fala? Tem que ter concordância, e porque quando vocês tiverem concordância, o próprio Jesus vai se manifestar no meio de vocês e vai interceder por vocês ao Pai, entendeu? E continuando. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 77 vezes. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Então aqui a gente já tem que prestar atenção que o quê? Jesus já deixando bem claro que tanto homem e mulher, quanto amigos, tanto familiares, tem que perdoar mutuamente. Por quê? Porque Jesus veio para perdoar a gente. Entenda uma coisa, galera. A arma mais importante do mundo espiritual é o quê? É o perdão. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio pra terra como sacrifício por nós, para perdoar os nossos pecados, entendeu? Então, a arma mais importante que tem no mundo espiritual é o perdão, porque o próprio Jesus fez isso por todos nós. Então, se você não perdoa, certo? O seu próximo, seu marido, sua esposa aí, independente do que seja, entendeu? Se você não perdoa, porque o perdão é pra você. Entenda uma coisa. Porque quando você não perdoa, você acha que você tá fazendo mal pro seu marido, fazendo mal pra sua esposa, fazendo mal pro seu amigo, fazendo mal pro seu familiar. Não, você tá fazendo mal pra você. Por quê? Porque você tá nutrindo um sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de não perdoar a pessoa. E o que acontece com que quando você nutre aquilo dentro de você, porque você tá nutrindo o pensamento na sua cabeça, ele tá ficando na sua cabeça e no seu coração. A outra pessoa, ela não tá sentindo nada, entendeu? Aí quando você nutre isso, você próprio dá legalidade pra Satanás pegar, ir lá, falar com Deus, pra poder tentar você, entendeu? Porque é que nem lá na questão de Jó lá. Satanás foi falar com Deus lá e falou assim, tá vendo, seu servo Jó, ele só te ama, por quê? Porque você dá as coisas pra ele. Aí Deus falou assim, não, beleza, pode ir lá então. Então acontece que quando você tem ódio, você dá legalidade pra Satanás pegar e pedir pra Deus, pra tentar. Aí Deus, como você tá errado, Deus vai falar, beleza. Ele tá errado lá, pode ir lá tentar ele, entendeu? Aí, meu amigo, se você não tiver forte no espírito, você vai cair, e sinto muito, numa dessas sua vida pode afundar e pra sair é difícil, viu? Então, perdoem, galera, perdoem, independente do que seja, que nem Jesus. 70 vezes 7, entendeu? 77 vezes, até o infinito, perdoe, porque o perdão é pra você próprio, pra você não nutrir o sentimento de raiva, de ódio, de rancor no seu coração, pra depois Satanás não vir tentar você e muitas das vezes você não aguentar e cair. E nessa que você cai, filho, tem gente que não volta. Entendeu? Porque o buraco é fundo, o poço vai afundando, vai afundando. Tem gente que chega no fundo do poço e não consegue voltar, galera. Então, tome cuidado, perdoe, não nutra sentimento de raiva, de ódio, de rancor por ninguém, certo? E continuando aqui, ó. Aí agora Jesus, ele vai explicar o quê? O que acontece quando você não perdoa uma pessoa, certo? Aí para isso Jesus vai contar uma parábola. Aí no versículo 23, ó. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Então, o reino dos céus é como um Deus, certo? Que é o rei, ele vai acertar conta com os servos dele, que somos nós. Aí, ó, versículo 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Então, por exemplo, buscou tinha muitos pecados para Deus lá, vamos dizer assim, entendeu? Aí Deus vai me cobrar, ó. Versículo 25, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então, vamos dizer, eu tenho uma dívida com Deus lá, certo? Muitos pecados. Aí Deus fala assim, agora, pra você pagar suas dívidas, vou ter que vender você tudo aí, entendeu? Vender você, sua filha, seu filho e tudo que você tem. Aí, no caso, versículo 26, ó, o servo prostrou-se diante dele e ele implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Aí, no caso, um exemplo, quando eu vou lá e peço perdão, Deus, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelos meus pecados, me ajuda a sair dessa. Aí, versículo 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Aí, quando a gente pede perdão pra gente, certo? Deus perdoa a nossa dívida, certo? Tem compaixão da gente e deixa a gente ir. Aí, no versículo 28, mas quando aquele servo saiu do encontro,
Não, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que deve. Então vamos dizer, eu saí da presença de Deus lá, pedi perdão, certo? Pedi perdão pra Deus, só que daí eu vejo outra pessoa que eu sou obrigado com ela, em vez de eu perdoar ela igual Deus me perdoa, eu vou cobrar ela. Assim, mano, e aquele negócio que você fez lá comigo, entendeu? Não gostei daquilo lá não, e a pessoa lá, chega lá, quer ver, ó, versículo 29, então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e pagaria você. Versículo 30, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então é quem chega lá, você não perdoa, Deus te perdoa, mas você vai lá, não perdoa a pessoa e fala, não, eu não vou perdoar até você pegar e pagar pelo que você fez comigo, entendeu? Aí no versículo 31, quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido, entendeu? Aí beleza. Aí muitas das vezes a outra pessoa fala, meu Deus, a pessoa me não perdoa, não isso que aquilo. Só que também, galera, não só a pessoa. O mundo espiritual tá vendo tudo que a gente faz, entendeu? Que nem eu falei. Satanás, quando vê que você tá com ódio ali, com raiva no coração, ele já vai lá logo falar com quem? Com Deus. Porque Satanás é o quê? Ele é o acusador desde o princípio. Ele vai te acusar. Ele vai querer testar, pegar, colocar a mão dele em você, certo? Com os demônios dele, pra tentar você. Só que daí, você já tá numa dessa com o coração cheio de ódio, você vai cair. E continuando aqui, galera. Quando os outros servos... Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo com motivo de você? Aí Deus fala, esse é meu servo mau. Eu te perdoei, certo? Mas você não perdoou o seu próximo? Versículo 34. Irado, seu senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo que devia. Então, aí Deus irado vai falar o quê? O quê? Eu te perdoei, mas você não perdoou o seu próximo? Beleza, Satanás. Pode ir lá colocar a mão lá com seus demônios lá agora, e agora a pessoa vai ver. A pessoa não tá pegando falando que é melhor que os outros. Eu perdoei ela, mas não quer perdoar os outros. Então, agora ela tem a legalidade, vocês podem colocar a mão nela. Versículo 35, o último. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Então, aqui já é uma advertência, o próprio Jesus falando. Se vocês não perdoarem o seu próximo, certo? Deus, que é o Pai Celestial, ele vai fazer isso. Ele vai fazer o quê, ó? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Então Deus vai entregar vocês, certo? Ele vai pegar e vai deixar, largar a mão de vocês e vai entregar vocês pra Satanás, seus demônios. Então perdoem, galera. Perdoem porque essa é a arma mais poderosa que tem no mundo espiritual. E agora aqui, ó, pra vocês terem noção, certo? Do quê? Que nem eu falei da questão de cônjuge, de casamento, de coisa do tipo, de amigos, etc e tal. Em 1 Coríntios, capítulo 6 diz, ó, problema entre os crentes, entre as pessoas. Versículo 1, se algum de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Então, o que quer dizer isso? Você tem um problema com seu marido, certo? Ou você tem um problema com sua esposa, ou que nem falei lá, um amigo, coisa do tal. Em vez de você levar aqui, ó, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de ser levado aos santos. Como é que você pega e tem um problema com seu marido, em vez de você pegar e falar lá com um líder espiritual que você sabe que segue Deus, como é que você vai falar pra uma amiga sua? Como é que você vai falar pra um amigo seu? Como é que você vai pedir opinião de gente que nem segue Deus? Como é que você vai ouvir gente que nem segue Deus? A própria Bíblia, galera, por isso que fala que vocês têm que ler a Bíblia, porque aqui é o manual de instrução. No versículo 2 diz, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Acontece que o quê? Jesus disse que quando ele voltar, certo? Os santos que vão subir com ele no arrebatamento vão julgar o mundo, certo? E vai julgar os anjos também, os anjos caídos. Continuando no versículo 3, ó. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Então, se uma pessoa lá, ela segue Deus de verdade, você vê que ela tem os frutos do Espírito Santo, se você não sabe quais são os frutos do Espírito Santo, depois que você sai do vídeo, pesquisa no Google, frutos do Espírito Santo. Se você sabe que a pessoa tem esses frutos, você deve falar com ela, pedir a opinião dela, certo? O direcionamento dela. E não de uma pessoa que nem pegou e falou assim, ó, julgar pelos ímpios. Você não tem que pedir opinião pra qualquer um, galera. Porque se a pessoa não tiver Deus, ela vai te arrastar, vai te afundar, e você nem vai ver. Continuando, ó. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Então, que já pega e fala, se tem problema no mundo, leva lá pro líder espiritual primeiro, para aquela pessoa que você sabe que segue a Deus, entendeu? Versículo 5, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente e sábio para julgar uma causa entre irmãos? Versículo 6, mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrente. Aí isso que Deus fala. Aí você pega, você vai, em vez de resolver as coisas com seu amigo, com seu conhecido, com sua esposa, com seu esposo, em vez de você pegar e ir lá falar com quem é servo de Deus, você vai diante de um tribunal ou diante de pessoas que não servem Deus, você sabe que não servem o quê? E isso diante de descrentes. Então, as próprias pessoas já advertindo aqui, ó, olha o quanto de coisa errada que já fizeram. O fato de haver litígio, que é uma briga entre vocês, já significa uma completa derrota. A própria advertência, só o fato de vocês seguir a Deus, vocês falam que conhecem Deus, e ter briga entre vocês, certo? Já significa uma completa derrota. Por quê? Porque no meio da briga, do caos que Satanás e seus demônios se manifestam, galera, certo? Continuando. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Por que vocês não preferem assumir que um lado tá errado, certo? E ir lá pedir perdão pra Deus? Perdão pro seu próximo? Ou se não sofreu o prejuízo de pagar algo que você deve, em vez disso, o quê? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo, e isso contra o irmão. Em vez disso, você pergunta pra pessoa que não é pra perguntar, você leva pra tribunal que não é pra levar, aí você pega e causa o prejuízo, certo? E você causa injustiça contra seu irmão, aí em vez de vocês resolverem, vocês acabam o quê? Nutrindo ódio e raiva um contra o outro. Porque, beleza, você fala assim, beleza, agora ele pagou, agora ela pagou, que não sei o quê. Só que beleza, você se acha que você tá bem, que você saiu por cima, só que a outra parte, galera, entendeu? Muitas das vezes a pessoa nutri ódio, nutri raiva, entendeu? Aí vocês dois estão errados. Essa aqui é a realidade. Continuando.
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram algum de vocês. Então, o problema é o quê? O problema não é você ser esse tipo de pessoa, você morrer esse tipo de pessoa. Porque, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, então vocês mudaram. Deus mudou, Deus encontrou vocês, mudou vocês. Vocês foram santificados, Jesus Cristo santificou vocês. Foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, o problema é que quando a gente pega e resolve seguir Deus, seguir Jesus, quando você fala que acredita, não, eu acredito, não, eu sigo isso, aquilo e tal, beleza? Aí você tem mudança, galera. Alguns de vocês foram assim, mas vocês mudaram. Por quê? Mudaram por quê? Porque tiveram um encontro verdadeiramente com Jesus, certo? E é isso, galera. A gente chegou no finalzão do vídeo. Esse é um vídeo um pouco extenso, mas ele é muito importante porque nos últimos dias agora, antes da antecedendo, né, a volta de Jesus, Satanás e seus demônios, eles vão utilizar muito disso pra pegar e destruir famílias, certo? Porque daí ele consegue destruir 3 pessoas já. O homem, a mulher e os filhos. Destruiu os 3, já era. São 3 almas que vão provavelmente se perder, talvez, ao pro inferno, entendeu? E também entre amizades, entre família, certo? Se você destrói a família ali, que é a sua base, que é um alicerce, que muitas das vezes vai te ajudar, galera, já era. Você já não tem ajuda da família, você já tá sozinho. Então tome muito cuidado. Se for preciso, reveja esse vídeo, certo? Várias vezes. Tente entender, certo? Eu sempre deixo aqui a leitura pra vocês também. Leiam também junto, acompanhem o que eu tô falando pra ver se é verdade, certo? Em Lucas, capítulo 18, versículo 8 diz: Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então será, galera? Muitas das vezes que nem fala aqui, ó. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. O que significa isso? As pessoas não leem mais a palavra. Elas não resolvem as coisas segundo o que Deus instrui, galera. Elas querem fazer do jeito que elas acham melhores e que nem falou lá. O que a palavra de Deus instrui? Que vocês devem ir em busca de pessoas que, para dar opinião, que são santas, entre aspas, que são pessoas que buscam a Deus, que têm autoridade espiritual, e não ficar ouvindo qualquer amiguinho aí, qualquer pessoa que você acha que é seu amigo, que é do trabalho, que é da faculdade, que é da escola, que é isso, que é aquilo. Não, vocês têm que ouvir o que Deus quer, galera, entendeu? Então eu sempre deixo aqui pra vocês também, certo? No final, um versículo que é Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 8, que diz: se você está passando por um momento de dificuldade, se você não acredita em Deus, em Jesus Cristo, lá diz Mateus: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta, pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, e o que abate a porta, ela é aberta. Então, se você tem dificuldade e não acredita em Deus, se você pedir, ele vai se revelar a você, se você buscar, você vai encontrar Deus, e se você bater a porta e estiver com dificuldade, querendo sair de algum lugar, certo? Querendo sair de um pecado, de alguma coisa, Deus vai abrir a porta, Jesus Cristo vai te puxar lá pra dentro, vai te ajudar e te auxiliar, certo? Então, mais ou menos isso, chegamos no finalzão do vídeo, certo? Que em nome de Jesus Cristo, ele abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, nosso único Senhor Salvador, repreenda toda a obra de Satanás e seus demônios dos lares de vocês, que toda seta inflamada, toda seta contrária no pensamento de vocês possa cair por terra, todo dardo inflamado de sentimento contrário possa cair por terra em nome de Jesus Cristo, certo? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.